Eu carrego comigo uma memória esfarelada. O cheiro da maresia, o sol forte e um adeus apressado. Por 30 anos, essa foi minha única pista. 3 décadas é tempo demais para viver com um buraco no peito, uma ausência que machuca a cada feriado familiar. Eu tentei de tudo. Cartas, anúncios, batidas em portas fechadas, em lugares que me sugeriram. A cada falha, a esperança diminuía, mas minha garra, jamais. Quando finalmente recebi aquele telefonema, minhas mãos tremiam tanto que mal pude segurar o celular. Era ele. O encontro foi simples, num banco de praça, longe de qualquer tumulto. Eu esperava raiva, desculpas complexas, talvez até indiferença. Contudo, o que ele me confidenciou, aquelas poucas palavras sussurradas, não só preencheram o enorme vazio, como redefiniram meu caminho. O desfecho desta busca ininterrupta é de emocionar profundamente. Antes de mergulharmos nos detalhes desse reencontro transformador, peço um favor crucial. Deixe o seu like para impulsionar este relato, compartilhe a dor e a alegria desta jornada e se inscreva para não perder nossas próximas histórias. Agora, eu quero saber de vocês. Se houvesse alguém que sumiu da sua vida e que você pudesse encontrar hoje, qual seria a primeira pergunta que você faria a essa pessoa? Responda aqui embaixo nos comentários. O barulho da cidade se dissolveu em um zumbido distante. O café que eu segurava parecia pesar toneladas. Eu me movi como um fantasma em direção àquela figura sentada no banco, debaixo da sombra de uma mangueira velha. 30 anos. 30 anos de madrugadas em claro, de ligações em vão, de aniversários vazios. E de repente ele estava ali. Meu peito subia e descia em espasmos silenciosos. Não era o mesmo jovem de 20 e poucos anos que eu lembrava, mas o contorno do seu nariz, o jeito que ele curvava os ombros, era ele. Ele parecia cansado, marcado pelas intempéries, mas para mim era a face da minha história incompleta. Cheguei a poucos passos e paralisei. Minhas pernas estavam presas ao cimento. O que se diz quando se encontra a pessoa que define a sua ausência? A pergunta que eu havia feito a vocês nos comentários era a única que ecoava, paralisante, na minha garganta. Ele levantou a cabeça. Não me reconheceu de imediato, apenas viu uma mulher adulta o encarando com uma intensidade desconcertante. Sua expressão era de cautela, de quem não espera nada de bom. Pedro? Minha voz era um sussurro rouco, quase irreconhecível. O nome agiu como um choque elétrico. Seus olhos se arregalaram e então a compreensão pesada e lenta o atingiu. Ele não esboçou um sorriso, não demonstrou alegria, nem mesmo tristeza. Apenas uma resignação profunda. Ele se levantou, a figura agora imponente pairando sobre mim. Eu esperava o abraço, o toque, o pedido de perdão que eu havia ensaiado mentalmente por incontáveis vezes. Em vez disso, a primeira coisa que ele disse, sem emoção, foi a frase mais dolorosa que já ouvi. O que você veio buscar, afinal? A respiração me falhou. O ar parecia ter se tornado espesso, impossível de inalar. Não era o que eu queria. Eu não queria buscar nada. Eu queria apenas fechar a ferida. Eu te procurei, eu consegui dizer, forçando a voz para soar firme. Eu gastei a minha vida inteira procurando você. Eu só precisava entender. Por que você sumiu? Por que nunca me procurou de volta? Nem uma carta? Uma ligação sequer? Ele desviou o olhar, evitando a minha mágoa explícita. Ele coçou a barba rala, um gesto impaciente. A resposta que veio em seguida não tinha a ver com dificuldades financeiras, nem com a distância. Não era uma desculpa compreensível. Era a verdade mais cruel. Eu fui embora porque eu precisei. E eu não liguei, ele afirmou com uma frieza que me gelou até os ossos. Porque eu comecei uma vida nova. Eu te deixei no passado. Eu te esqueci. O impacto dessa declaração foi físico. As lágrimas vieram, não de alívio por encontrá-lo, mas de luto pela morte definitiva daquele pai idealizado. Aquele homem estava ali, de pé, mas ele não era o meu pai.
Era um estranho que tinha apagado 30 anos de história comum. Enquanto eu tentava absorver essa rejeição nua e crua, ele prosseguiu. E foi o que ele disse logo depois que transformou a minha dor em uma clareza chocante, mudando para sempre o meu modo de encarar cada lembrança da minha mãe e de mim mesma. Aquele homem deu um passo em minha direção, diminuindo a distância que o meu desejo infantil tinha levado 30 anos para percorrer. Seus olhos, que eu sempre imaginei ternos, eram agora 2 poças rasas de resignação e cansaço. Ele respirou fundo, e o som sibilante parecia carregar o peso de décadas de silêncio conveniente. Você está aqui por um fantasma, ele começou, a voz áspera como lixa. Você está buscando a história que a sua mãe lhe contou. Mas aquela história nunca me pertenceu. Ela era o álibi dela. Minha boca secou instantaneamente. Eu me preparei para ouvir a desculpa esfarrapada de um covarde, mas o que ele entregou não foi uma desculpa. Foi uma confissão de outra dor, completamente diferente da minha. Ele me olhou, não com a hostilidade de quem rejeita, mas com a melancolia de quem foi rejeitado primeiro. A sua mãe me deixou antes de saber que estava grávida, ele continuou, pausando para garantir que cada palavra encontrasse seu alvo. Ou, pelo menos, foi o que eu acreditei por muito tempo. Ela se afastou sem aviso. Quando reapareceu meses depois, não foi para reatar nada ou falar de um filho. Foi para pedir dinheiro para um empréstimo urgente e me avisar que estava se mudando para longe, começando uma nova vida com um outro homem. Um homem com condições de sustentá-la, foi o que ela fez questão de frisar. O ar tornou-se rarefeito. Eu queria gritar que ele estava mentindo, que minha mãe era a personificação da vítima abandonada, que ela jamais teria manipulado uma situação tão grave. A ferida do abandono era a minha única herança dele. Tirá-la significava anular 30 anos de sofrimento justificado. A verdade que você precisa entender, e que eu demorei anos para aceitar, é que a sua mãe não estava me procurando. Ela estava me fugindo. Quando eu soube da sua existência, não foi através dela. Foi muito tempo depois, por um conhecido em comum, que me disse que ela havia usado a minha ausência como motivo para justificar a mudança repentina de cidade. Eu era o vilão conveniente na narrativa que ela criou para o novo companheiro dela, e para você. Senti meu corpo cambalear. Aquela clareza chocante que ele prometeu agora me atingia com a força de um soco no estômago. Eu estava revendo, em um microsegundo, a imagem da minha mãe que eu havia santificado. A guerreira solitária, a vítima de um amor irresponsável. E se ela não fosse nada disso? E se o grande sacrifício dela tivesse sido, na verdade, uma trama complexa de autoproteção onde eu era apenas o subproduto? Por que o silêncio, então? Eu consegui balbuciar, minha voz quebrada. Se você era a vítima, por que não me procurou? Por que não desmentiu isso? Eu passei a vida sentindo a sua falta. Ele sorriu, um sorriso triste e amargo que não chegava aos olhos. Eu tentei. Ah, como eu tentei. Quando eu soube, tentei de todas as maneiras entrar em contato. Escrevi cartas, liguei para o antigo emprego dela, mas ela garantiu que eu não tivesse acesso. Ela mudou o sobrenome dela para o nome de solteira e o seu junto. Foi um bloqueio calculado, meticuloso. E francamente eu estava destruído. O que eu faria? Aparecer na porta dela e causar um escândalo, destruindo a nova família que ela tinha construído e forçando você a escolher lados sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo? Eu decidi que a sua mãe, mesmo sendo falha, estava criando você. Eu não queria ser o caos na sua vida. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apertar os punhos. Eu o havia procurado para preencher um buraco de rejeição. E agora ele me entregava um espelho distorcido, onde minha mãe era a arquiteta desse vazio. A dor não era mais sobre ele. Era sobre a traição da memória. Você quer provas? Ele perguntou, interpretando meu silêncio perplexo. Ele não esperou a resposta. Abriu a carteira, puxando uma foto desbotada, amassada nos cantos.
Não era uma foto minha ou da minha mãe. Era dele, mais jovem, ao lado de uma carta dobrada, já amarelada pelo tempo. Isso foi o último que recebi dela antes de me mudar de estado na época. Ela me pedia para sumir, e a caligrafia... Ele apontou para as letras miúdas. Eu não podia confiar em mais nada que ela dizia, nem mesmo se você era realmente minha. O medo de ser enganado novamente, de ser usado como recurso financeiro, me paralisou. Eu escolhi a dor do silêncio para não arriscar a dor de outra mentira. Essa carta, ela mudou a minha vida para sempre. E agora talvez mude a sua também. Ele colocou a foto e a carta em minhas mãos. O papel era áspero e frio. Olhei para a data. Era meses antes da data que minha mãe sempre me deu para o fim do relacionamento deles. Meses antes da concepção que ela alegava. Naquele instante, o castelo de mágoa que eu construí desmoronou em pó. Eu estava ali, com o meu suposto pai, descobrindo que a minha mãe, a pessoa que mais amei, construiu a minha identidade sobre uma fundação de meias-verdades. A rejeição dele, 30 anos atrás, parecia agora menos cruel do que a proteção silenciosa dela. O peso daquela carta era o peso de uma vida inteira reavaliada. Eu era filha de uma história que eu nunca soube que era falsa. O ar frio daquela sala de espera parecia perfurar minha pele. Meus olhos fixaram-se na caligrafia da carta, um documento silencioso que detonou a minha fundação. Eu respirei fundo, sentindo o sabor amargo da traição. Não a traição dele, Ricardo, que me encarava com uma serenidade surpreendente, mas a traição da memória que eu tinha da minha mãe. O homem à minha frente não era meu pai. O vazio que ele deveria preencher era, na verdade, um buraco deixado pela história não contada de minha mãe. Eu apertei o papel até meus nós dos dedos ficarem brancos. Por 30 anos, eu carreguei o peso de ser filha de um homem que me rejeitou, para agora descobrir que eu era, simplesmente, filha de uma mentira protetora. Ricardo não disse nada imediatamente. Apenas me deu tempo para absorver o golpe. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, carregada não de indiferença, mas de uma tristeza resignada, como a de alguém que observou uma tragédia em câmera lenta. Eu sinto muito que sua mãe tenha feito isso com você. Ela queria te proteger de algo pior. Ela estava desesperada, jovem. Ela amou você mais do que qualquer coisa, e o pavor de te ver sofrer a fez construir um escudo que, ironicamente, acabou te ferindo. Eu senti o chão sumir sob os meus pés. Proteger-me de quê? Minha voz saiu um sussurro áspero. De algo que justificasse 30 anos de ausência, de buscas infrutíferas, de noites em que eu me perguntava o que havia de errado comigo. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinou-se para mim, e pela primeira vez vi algo humano e vulnerável em seus olhos, não a frieza do empresário, mas a melancolia do confidente. Ele me contou sobre a época, não como eu a idealizava nos meus sonhos de filha abandonada, mas como ela realmente foi, cheia de incerteza, pressão social e poucas opções para uma mulher solteira com uma criança. A pessoa real, o pai biológico, era uma sombra. Alguém que havia prometido tudo e sumido sem deixar vestígios, alguém perigoso para o futuro dela. Minha mãe precisava de uma história forte, uma razão crível para a minha existência. Ela precisava de um nome. E o dele, o nome de um rapaz de quem ela gostava e que havia se afastado meses antes de descobrir a gravidez, era o único que lhe dava dignidade para seguir em frente. Ele continuou. Sua mãe escolheu o meu nome como seu refúgio, não como sua prisão. Ela te deu um motivo para buscar. Sim, foi egoísta, foi errado, mas você precisa entender a ótica dela. A alternativa era não ter nada para te contar, nenhuma esperança, apenas a constatação brutal de um abandono real e talvez muito mais doloroso. O que ela te deu foi uma missão, e não uma ausência. Aquelas palavras penetraram o véu de mágoa que eu usava como armadura. Não era que ele fosse cruel, era que ela havia sido desesperada. Meu foco mudou. Eu não o procurei por 30 anos.
Eu procurei a verdade por 30 anos. E a verdade, eu percebi naquele momento, não estava no DNA, mas na intenção de minha mãe. Eu comecei a chorar. Não o choro de desespero, mas o choro da redenção. Eu chorei pela garota que fui, que acreditou na história da rejeição. Eu chorei pela minha mãe, pela solidão que ela enfrentou, carregando um segredo tão pesado. Ricardo estendeu a mão lentamente e tocou o verso da minha, um gesto que não era paterno, mas profundamente humano. Ela não mentiu por maldade, ela mentiu por amor. Esse amor é o único legado que importa. Deixe a mágoa ir. Não desperdice mais energia buscando um pai que não existe, quando o amor que você precisava esteve ao seu lado a vida inteira. O que ele me disse não era uma desculpa, era uma chave. A chave para fechar a porta da busca incessante e abrir a porta para a aceitação. Eu não encontrei um pai. Eu encontrei o perdão para a minha mãe. Naquele instante, o peso da vida saiu dos meus ombros. Minha identidade não estava definida pela ausência de um pai, mas pela força e pelo sacrifício de minha mãe. Eu era filha do amor dela, e isso finalmente mudou tudo. O ar parou. Eu podia ouvir o pulsar do meu próprio sangue nas têmporas, um som abafado pela confusão e pela súbita paz que se instalava onde antes havia apenas turbulência. Eu olhei para ele, e a imagem do pai idealizado que eu carreguei na cabeça por 3 décadas ruiu, desintegrando-se em pó. O homem à minha frente não era um vilão, mas um ser humano imperfeito, tão cativo de suas escolhas quanto eu fui de minha busca. Suas palavras simples e despretensiosas desarmaram a muralha de ressentimento que eu havia construído tijolo por tijolo ao longo dos anos. Ele não me pediu perdão, ele me deu uma perspectiva. Eu inspirei profundamente, engolindo o nó na garganta que ameaçava me sufocar. Havia uma última coisa que eu precisava saber, não por curiosidade cruel, mas para selar o passado. O que o senhor sentiu todos esses anos? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. O senhor nunca se perguntou se eu estava bem, se minha mãe precisava de algo. O senhor simplesmente seguiu em frente. Ele inclinou a cabeça, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse revirando arquivos antigos de memória. Eu segui em frente, mas não foi um esquecimento, foi uma renúncia. Quando as pessoas se separam e há um filho, o pai pode fazer 2 coisas: criar uma sombra constante de ausência ou aceitar que a nova vida, construída com sacrifícios e suor pela mãe, é a coisa mais preciosa a ser protegida. Eu vi sua mãe. Vi de longe a mulher forte que ela se tornou. Tentar reentrar naquela história, naquela casa, seria destruir a estabilidade que ela lutou tanto para erguer. Minha presença seria uma ferida, não um curativo. Naquele instante, eu entendi a complexidade da covardia e do respeito. Ele escolheu a ausência como forma de honrar a estabilidade que minha mãe providenciou. Por mais doloroso que fosse para mim, era a verdade dele. Então, eu comecei. E tive que lutar para manter a compostura. Os 30 anos foram uma espera inútil. Eu gastei todo o meu tempo olhando para a porta que o senhor fechou, sem notar o lar que ela construiu atrás de mim. Ele sorriu levemente. Um sorriso melancólico que não alcançou seus olhos. Sua mãe nunca quis que você fosse definida pela minha falha. Ela queria que você fosse definida pelo amor dela. O amor que sustenta, que acorda cedo, que vira noite costurando ou ensinando. O amor que não desaparece. Isso é presença, minha filha. É isso que você tem. A palavra minha filha atingiu-me como um raio, mas não com o poder de uma revelação romântica, e sim com a força da realidade crua. Ele reconheceu o laço, mas simultaneamente me libertou da necessidade desse laço. Eu senti a necessidade física de me levantar. A conversa havia drenado toda a minha energia e, paradoxalmente, me encheu de uma força estranha. Não havia mais lágrimas, apenas uma quietude profunda. Eu não precisava mais de um pai para preencher um vazio. O vazio já estava preenchido pelo legado de uma mãe guerreira.
Eu me levantei devagar. A cadeira rangeu no piso do café. Estendi a mão sobre a mesa, não para um abraço, que seria falso, mas para um aperto firme e respeitoso. Obrigada, eu disse, e a palavra soou genuína, desprovida de sarcasmo. Obrigada por me fazer entender que eu estava procurando no lugar errado. O senhor me deu a resposta de que eu precisava para finalmente poder voltar para casa. Nossos olhos se encontraram pela última vez. Não havia ódio, nem a efusão de um reencontro tardio, apenas o reconhecimento mútuo de duas almas que tiveram um breve, mas catártico cruzamento. Ele apertou minha mão, e eu senti a aspereza da pele marcada pelo tempo, talvez por um trabalho honesto. Vá para casa e valorize quem te valorizou de verdade, ele aconselhou. Eu me virei e caminhei para a saída. A luz da tarde lá fora parecia mais brilhante. O mundo parecia ter recuperado suas cores. A mochila que carregava nas costas, repleta de fantasmas do passado, de repente pareceu leve como uma pluma. Eu não estava mais fugindo ou buscando. Eu estava voltando. Eu peguei o primeiro ônibus em direção ao meu bairro. Olhei pela janela, observando o movimento incessante da cidade, e me dei conta de que esta era a primeira vez em 30 anos que eu não estava procurando por uma face familiar em cada esquina. O rosto que importava estava esperando por mim. Meu coração estava em paz. A tristeza pela ausência do pai foi substituída por uma gratidão avassaladora pela presença da mãe. Eu havia buscado uma parte perdida de mim em um homem que se definia pela distância, mas descobri que a minha totalidade já estava comigo, bordada nas cicatrizes invisíveis da minha mãe. Eu mal podia esperar para chegar em casa. Eu precisava olhar nos olhos dela, não mais com a expectativa de quem busca uma resposta sobre um passado distante, mas com o entendimento total de quem finalmente compreende o preço da dedicação. Eu precisava dizer a ela que a busca tinha acabado. Eu precisava dizer a ela que eu a via, e era a visão mais linda que eu já tivera. A história não era sobre um pai que partiu, a história era sobre a mãe que ficou. E essa história, a verdadeira história, finalmente estava pronta para ser honrada. Que jornada intensa! Finalmente o vazio foi preenchido, não pela presença, mas pela verdade. Se você se emocionou com este desfecho, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta história de superação. E para fechar, eu repito, se houvesse alguém que sumiu da sua vida e que você pudesse encontrar hoje, qual seria a primeira pergunta que você faria a essa pessoa? Deixe sua resposta sincera nos comentários. Assista outros vídeos na tela final agora e nos vemos na próxima história.